Oi, gente! Está começando agora o nosso quarto episódio do WCast. E os episódios desse mês estão sendo muito especiais, né? Voltados aí para vocês, mulheres. Agora, dia 8, no último sábado, foi o Dia Internacional da Mulher. Então, feliz Dia das Mulheres para todos vocês. Continuem sendo essa bênção que vocês são. E hoje, Ana Clara é a nossa convidada. Vamos falar aí sobre um tema voltado para a comunidade feminina, principalmente mulheres jovens. Ana, se apresente aí pra gente. Oi, gente. Eu sou Ana Clara, tenho 18 anos, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar fazendo parte de tudo isso. Estou muito feliz de estar aqui. Tenho 18 anos, comecei nessa etapa da faculdade, estou cursando fisioterapia lá na Uniub. Faço parte, frequento da Igreja Metodista Wesleyana, né? E desde a minha nascença, né? Desde bebezinha, já aqui, crescendo aqui. Gosto muito de estar fazendo parte dessa família wesleyana. E sou bem envolvida também, faço parte de vários ministérios, junto com a Ana também, né? É isso. E o tema de hoje é um tema muito importante que deve ser discutido em meio à juventude feminina. E não só feminina também, mas num geral. Bom, hoje a gente vê muitos cristãos, né? Cristãos divididos entre mundo e entre igreja. Fica ali, né? O famoso em cima do muro. E aí, você já teve alguma experiência desse tipo, de ficar dividida entre igreja e mundo? Olha, experiência, a gente às vezes acaba sempre, acho que é bem comum, né? A gente sempre se deixa levar às vezes e a gente nem percebe. Mas assim, eu acho que isso é tão comum porque por causa da pressão que surge em volta, né? Sim. É muita pressão da sociedade, do mundo, assim. Hoje a gente tá, igual você relacionou esse tema relacionado à juventude, eu achei muito interessante, porque hoje em dia, uma das pessoas que estão sendo mais pressionadas em questão a isso são os jovens, né? Esse tema impacta muito diretamente na juventude. Exatamente. E como é que você lidou com essa situação? Olha, vários fatores, né? Assim, como eu já cresci na igreja, então sempre tive ali pessoas em volta, sempre ajudando, sabe? Estando do lado, dando suporte. Sim. E assim, é muito interessante quando a gente sabe da nossa identidade, a gente busca saber da nossa identidade. Porque eu acho que é isso que faz a gente não ficar tão dividido. Sim, né? Sim. Se ali tá certo, se aqui tá certo, e é aquela questão, né? Em cima do muro. Sim. Mas assim, quando você começa a buscar entender, onde eu tô em cima do muro. Aí você fala, opa, alguma coisa aqui tá errada. Esse lugar não é pra aqui, mim. Eu tô ali. Isso. Aí é onde começa a surgir várias outras perguntas, né? Outros questionamentos. E por que essa divisão, esse estar em cima do muro, torna-se mais difícil, principalmente para a comunidade jovem nos dias de hoje? Essa é uma pergunta muito complexa, né? Porque hoje em dia, para um jovem se perder é muito fácil. Sim. É muito fácil estar no mundo. Porque, assim, querendo ou não, a gente acaba agradando a nossa carne, né? Sim. A gente vê, assim, em geral, que a gente satisfaz a nossa carne, o nosso espírito. Então, acaba sendo ali já uma luta mais difícil. Mas, assim, eu penso que influências... Hoje em dia, a rede social tem sido top 1 para dispersar qualquer jovem, qualquer outra pessoa. E tem muita gente influenciando outras doutrinas, outras ideologias. E influencia mesmo, justamente fala, né? Influenciador digital. Não realmente que, para influenciar. Não que seja só, tipo assim, estou vendendo esse copo. Aí eu vou fazer todo aquele marketing. Nossa, tô vendendo esse copo. Mostrando tanto que vale a pena comprar o copo. A pessoa fica tão assim, ligada, vê assim, se sente atraída, que ela acaba, através daquele vídeo, sendo influenciada a comprar aquele copo que eu tô vendendo. E hoje em dia, pro mundo, tem sido muito fácil. Sim. Com músicas, às vezes com palavras que começam, tipo assim, te questiona mesmo o que tá escrito na Bíblia. Fala assim, porque igual hoje em dia, eu escuto muito isso. Se Deus ama tanto a gente, por que a gente tá passando por isso? Porque aí você começa, a pessoa leva seu questionamento. A gente mesmo, já questionei muitas vezes. Começa a falar assim, nossa, é verdade, né? Será que Deus é mau?
nossa, mas... Será que ele é tudo isso que as pessoas exatamente, dizem? será que... Não, na Bíblia tá escrito que ele é amor, que não sei lá o quê, muitas qualidades, né? Mas aí ele deixa acontecer isso com a gente? Sim. Então eu acho que isso é muito, assim, crucial, sabe? Realmente influencia bastante. E tem outro aspecto também, até cheguei a notar, que como que eu posso dizer? Muitas pessoas não têm buscado mais essa proximidade, tipo, deixar Deus ser o centro. Quando você coloca seu ego, seu orgulho, isso também faz a gente cair muito. Eu falo porque teve uma época que eu já me peguei com orgulho e com ego, onde, tipo assim, eu não tava ligando mais pra, tipo assim, o que Deus pensava de mim. Tipo, eu tô fazendo isso, então tudo bem. Isso, querendo ou não, faz a gente duvidar muito da nossa... Duvidar não, deixar de lado a nossa verdadeira identidade e esquecer de tudo. E é onde a gente fica, né? Opa, aí fica no meio do muro. Por quê? Eu venho na igreja e tudo mais, mas aí sai da igreja e eu fico assim, mas eu faço isso, eu faço aquilo. E muitos jovens se deixam levar pelo orgulho e ego. Às vezes o ego fala mais do que a Bíblia diz sobre nós. É sempre sobre o nosso eu, sobre as nossas vontades. E para um jovem, que a gente vê muito isso hoje em dia, é que a pessoa que vivencia a juventude é aquela que mais tem contato com o mundo lá fora. Por exemplo, amizades. Amizades muito. É o que pega muito em um jovem, muito, 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 que influencia. Porque eu penso o seguinte, existem duas situações. A situação que você é o exemplo e a situação que você é influenciado por outro exemplo. Sim. Que exemplo você tem sido e qual exemplo tem te influenciado a agir como você está agindo? Isso é muito real, porque as pessoas o tempo inteiro, principalmente quando você fala eu sou cristã, as pessoas na sua volta começam a te olhar, tipo assim, de um jeito diferente. Ela não fica assim te olhando pra julgar, mas ela fica te olhando assim pra te vigiar, pra ver onde que você vai errar. Sim. Porque a pessoa que já começa a vir com aquelas flechas, né? Uai, mas você é cristã, você não era da igreja? Isso? Ai, mas eu acho que todo jovem já escutou muito isso. Todo jovem que fala ali no grupo de amigos, eu sou cristão, em algum momento já ouviu esse tipo de coisa. Sim, eu já ouvi muito isso. Eu também. Já ouvi muito, muito isso. E é onde eu acho engraçado, porque isso faz a gente refletir nos nossos atos, né? Que às vezes a pessoa, você tá agindo normal, mas uma coisa assim que você nem percebe que você faz e a pessoa chega questionando isso, perguntando, mas você não é cristão, você não ia na igreja? Aí você fica assim, nossa, mas o que eu fiz aqui? Aí, porque hoje em dia, querendo ou não, é muito real. Tem muita coisa que tá muito normal, muito padronizada, que... Os padrões do mundo. Exatamente. Tem muita coisa que é muito normal, muito mesmo. Tipo assim, beber, por exemplo. Pra muita gente, beber é normal. Surgiu aquilo de beber socialmente, né? Aí tudo bem, se for socialmente, tudo bem. Mas é complicado, né? Sim. É muito complexo, são vários assuntos. E, por exemplo, principalmente quem vivencia esse meio escolar. A escola é um lugar que contamina muito, porque em uma sala de aula você encontra pessoas de todo tipo. Sim. De todo tipo de religião, de criação diferente. Então aquilo, se você não tiver a sua fé firmada, você vai parar em cima do muro. Exatamente. E isso aí é muito interessante, porque nem é questão só das pessoas que estão na sala de aula. Às vezes você vai se deparar também com os estudos que você está aprendendo. Sim. Porque hoje em dia tá tudo tão normal, tudo tão virado. Sim. Que hoje em dia algum professor às vezes até fala alguma matéria que às vezes ele nem tá falando por ele. É algum livro às vezes que ele leu e tá passando. Aí vamos supor, igual a gente escuta muito, né? Que a gente é macaco, aí... Aquela história, né? Teoria da evolução. Aquela teoria da evolução. O Big Bang. Que não foi Deus que fez a gente. Foi uma explosão. A gente escuta muito isso. E aí, se um crente não for firmado, isso é porque tem vários outros assuntos. Exatamente. Piorou muito. Mas é um assunto mais assim, tranquilo mais comum de falar. Se uma pessoa não for firmada, não ter sua identidade, seu caráter cristão posicionado, se ela escutar aquilo ali, pra ela, tudo bem. Já que vai levar pelo resto da vida. Eu vim de uma evolução onde que o mundo foi explodido, nasci do nada, né? Surgiu, bum! Nasci do nada. E é isso aí, pra ele vai ser normal. Mas vai ser diferente quando a pessoa tem um caráter posicionado. Sim. Tem, assim... E é uma coisa que eu acho muito importante, pra um jovem, principalmente. Conhecimento.
Esses dias, eu até posso me citar como exemplo. Eu não era de fazer devocional, não era de ler muito a Bíblia com muita frequência. Hoje em dia isso mudou bastante. Eu percebi o tanto que faz diferença. Às vezes tem pessoa que você vai encontrar do nada, no meio da rua, fala assim, alguma coisa assim, você fala, opa, mas na Bíblia tá escrito isso aqui. Aí você lembra, ainda bem que eu li a Bíblia, porque agora eu tenho conhecimento. E conhecimento é muito importante. Exatamente. Muito importante. Porque ficar em cima do muro não vai levar a gente a lugar nenhum. Porque, por exemplo, também não adianta como é que eu posso dizer? Se nomear cristão, falar, não, eu sou cristão, sendo que as suas próprias atitudes não mostram que você é uma pessoa cristã. O testemunho é muito importante. É o testemunho de vida da pessoa que vai fazer as pessoas ao redor concluir, não, é cristão ou não. É aquela famosa frase, né, que a gente escuta direto, palavras comovem, testemunho arrasta. Exatamente. E isso é muito verdade. Porque, principalmente, mais uma vez, o meio escolar. Na igreja tá aqui, tá pregando, tá vivenciando da palavra, só que na escola, junta com aquele grupo, tem nem festa parece junina, que é cristão tá mais. Adorando outro Deus, E vou tá isso lá. ficou muito comum hoje em dia. Sim. E nem só em meio de adolescentes, jovens, crianças também, pais que normalizaram. Até mesmo adultos. Pais que normalizaram mandar o filho pra uma festa junina, mandar o filho pra uma festa de Halloween. Exatamente. Mas se é da escola, é só uma festa fantasia. Não, isso não é normal. Não, influencia muito na nossa vida espiritual. Sim. Até porque a gente que é cristão, que tem o conhecimento, a gente sabe que o tempo inteiro a gente vai estar mexendo com o mundo espiritual. Sim, a todo instante. Seja qualquer... eu vou ali fazer compras. Opa, mas calma aí, eu vou estar envolvida com muitas pessoas. Sim. E é muito real, porque assim, quando a gente chega perto das pessoas, se você tem o Espírito Santo, automaticamente aquilo ali a pessoa já percebe. Eu já escutei, um dos elogios diferente. que eu já escutei, que eu gosto muito, é isso, do brilho diferente. É um brilho diferente. E isso mexe com o lado espiritual, Sim. porque às vezes, vamos supor, uma pessoa que tá totalmente possessa, se ela é muito real reconhecer a pessoa que tem o Espírito Santo. Sim. Aí ali, por mais que tá ali no meio, igual eu tava dando um exemplo, você vai fazer compras, um dia normal. Do nada chega uma pessoa assim, totalmente com raiva, por exemplo, chega, esbarra na sua sacola, por exemplo, começa a te xingar, uma coisa muito simples. Quem tem conhecimento vai agir com sabedoria, mas aquela pessoa lá, aí você já começa a ver, tanto que o lado espiritual Exatamente. mexe em qualquer instante. E você falando sobre isso fez eu lembrar muito daquela música, O Fogo Arderá, que fala, pois de que vale ter as poesias mais lindas, porque muita gente conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas o que adianta você conhecer, assim, de cor e salteado e não praticar? Exatamente, e a palavra, ela se renova todos os dias, né? Sim. Eu, às vezes, leio o primeiro versículo de Gênesis, vamos supor, haja luz, aí eu fico assim, nossa, que legal, né? Aí depois lê de novo assim, nossa, mas espera. É sempre uma percepção Ele falou, nova. haja luz, ele falou, é totalmente diferente, e vai se renovando. A cada vez que a gente vai Pode lendo, ler 13 é um vezes, vai ser conhecimento que a diferente. gente adquire, né? Exatamente. E como que esses padrões do mundo, que a gente tá vendo aí, que tanta coisa hoje em dia é dada como normal, só que nós que temos conhecimento devemos ter ciência de que não, isso não é normal, como é que essas coisas influenciam na identidade cristã e como isso colabora para colocar uma cristã ou um cristão em cima do muro? Olha, é tudo que a gente tá falando e mais um pouco, né? Porque é um assunto muito complexo. Sim. Mas isso é muito difícil, né? Quando a pessoa não reconhece sua identidade, eu acho que até seguir a caminhada cristã já é muito difícil. Sim. Porque quando você toma a consciência de que eu sou filha de Deus, essa é minha identidade, eu sou filha. Qualquer coisa que você fizer assim, você já vai ter uma outra concepção, totalmente diferente. E hoje em dia, o que faz, que eu vejo, né, também, as pessoas ficarem em cima do muro, é essa falta de reconhecer que você é filho. Porque muita gente, jovem principalmente, se critica muito, se questiona muito, fala assim, mas por que eu? Sim. Por que eu sou amada? A autoinsuficiência. Por que eu sou filha? Uhum. Exatamente. E outra, hoje em dia também tem muitas pessoas que se sentem inferiores à outra. Sim. E aí começa a se culpar mais ainda. Uhum. Aí porque, por exemplo, aquela pessoa faz parte de todos os ministérios. Eu não sou capaz de fazer isso. Isso não existe, primeiramente, né? Isso não existe. Certo que tem pessoas que têm um dom, mas não significa que você
não é melhor que ela, entendeu? Até porque não existe isso, né? Deus capacita todo mundo, Deus Da forma escolheu todo mundo. Exatamente. Sim. E ele vai usar como quer. Sim. Só que, infelizmente, é muito fácil dar brecha pro diabo, muito fácil dar brecha para as coisas que tá acontecendo. E é muito fácil mesmo, Sim. muito fácil. Às vezes, assim, quando você tá parada assim, às vezes, igual, voltando às redes sociais, você tá parada assim, eu gosto muito, vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, achei engraçado, e lembrei do tema, né, que ia abordar hoje. Eu gosto muito de ver versículo do dia no Pinterest, gosto muito. E esses tempos pra trás, eu tava procurando algumas coisas que eu queria comprar. Tipo, maquiagem, roupa, né, acessórios e tudo mais. Eu gosto muito de procurar no Pinterest. E eu gosto muito de ver versículo também, porque eu acho que o jeito que eles postam lá fica muito interessante de ler. Não que eu não leia a Bíblia, tá? Não que não é interessante, mas eu gosto muito, porque parece que atrai mais, né? Que é bem versículo-chave. Tava olhando assim, do nada, um acessório que eu tava procurando esses dias. Quando eu fui ver, eu tinha passado uns 16 posts só de acessório, roupa, maquiagem, acessório, roupa, maquiagem. E eu esqueci que eu fui mesmo pra ver o versículo. E não sei o que acontece. O celular sabe... Distrai a gente completamente. Ele sabe fazer isso perfeitamente. Sim. E aí, você começa a ficar frio espiritualmente. Sim. Onde, igual você tinha me perguntado no início, se eu já tinha passado por experiência de ficar em cima do muro. O que aconteceu comigo foi essa frieza espiritual. Quando eu deixei me levar assim, e também porque eu me sobrecarreguei muito. Às vezes é muito importante estar envolvido nas coisas, né? Mas a gente também tem que deixar o espaço pro Espírito Santo agir no nosso coração. Sim. E aí eu comecei a fazer muita coisa, comecei a querer muita coisa. Não tô falando só de igreja, não. Estou falando no geral. Tanto escola, minha vida normal. E aí eu comecei a ficar muito fria espiritualmente. Muito fria. A gente começa a priorizar outras coisas. Se eu escutasse uma palavra aqui, antigamente eu choraria horrores. Nessa época, eu tava chegando aqui, tipo, você sabe, eu tô conversando com você. Forma e sai da mesma forma. Exatamente, o olho nem brilhava. Às vezes eu escutava música, eu gosto muito de... Gostava, né? Fazia muito isso. Colocava uma música, começava a dançar, sabe? Começava a cantar. E olha que eu não canto. Mas eu começava a cantar. E era muito bom, sabe? Eu chorava em casa. Às vezes não precisava estar aqui pra eu sentir a presença. Sim. Em casa mesmo. Às vezes eu ia tomar um banho, por exemplo. Eu gosto muito de fazer tudo. Lavando louça. Tudo com uma música de fundo. Exatamente. Louvor. Louvor, assim, que eu gosto muito, sabe? E aí eu começava a sentir a presença. Nessa época que eu me peguei com frieza espiritual, eu não sentia nada. Pra eu sair da frieza espiritual, foi uma luta muito difícil. É uma luta. E é muito chato você chegar e a pessoa falar assim, nossa, o que aconteceu com você? Você tá pálida. O que aconteceu? Cadê o brilho do Espírito Santo? Aí aquilo assim, uma vez eu escutei isso, né? Eu cheguei aqui na igreja, um irmão me falou assim, nossa, aconteceu alguma coisa com você? Porque assim, todo mundo tá sujeito a passar por vários problemas, várias dificuldades, no né? No mundo tereis aflições. Exatamente, tem de bom ânimo, porque venceu o mundo. Sim. Mas todo mundo tá sujeito, mas é diferente quando você se deixa levar pelas coisas que tá acontecendo em volta. Sim. E quando a gente não dedica a nossa vida totalmente pra Deus... A gente vai parar em cima do muro. Exatamente. E você falou sobre tá sempre colocando louvor no seu dia a dia, né? Independente da atividade que você esteja fazendo dentro de casa. As pessoas, às vezes, elas ficam muito limitadas no lugar que tem a presença de Deus. Por exemplo, a igreja. Não, então é só na igreja que eu sinto a presença de Deus. É naquele lugar. Não, também tem que começar a entender que o lugar somos nós. Exatamente. Isso nós é muito somos importante. a casa. A dificuldade do jovem, às vezes, é isso. Que é só se eu for em uma conferência, em uma vigília, num evento, vou sentir a presença de Deus e Deus vai falar comigo. Mas isso é muito legal de falar, porque assim, uma vez eu escutei Deus falar comigo, eu tava lavando louça. Sabe aquela posição engraçada que a gente fica lavando louça? Eu tava assim, lavando louça, escutando uma canção, um louvor. Do nada, o louvor abaixou. Não sei se abaixou, Deus totalmente tomou o ouvido assim, sabe? Tomou a sua audição. E eu ouvi a voz de Deus. E foi eu lavando louça. Eu não precisei estar aqui dançando, não precisei estar cantando, participando do Kids. Não precisei estar na igreja. É a gente deixar
permitir o Espírito Santo habitar dentro de nós e fazer o lugar dele. É a gente, né? Exatamente. Um lugar de 4 paredes somos nós. E jovem é difícil de lidar. Por quê? Bastante. Eu falo porque eu sou difícil também, mas somos duas. tem gente que às vezes dá um trabalhinho a mais, né? Mas Deus vai agindo. Mas assim, jovem é muito difícil de entender isso. Sim. Eu falo assim, mas você cresceu na igreja. Não muda nada. Isso não é a mesma experiência, a gente passa pelo mesmo processo, aquele negócio, processo pro propósito, né? E isso é constante. Sempre vai estar acontecendo isso na nossa vida. E o jovem não entende isso. Eu falo porque eu não entendia. Eu achava que se eu tava triste, eu ia ficar triste pra sempre. Deus, cadê você? E a gente fica questionando. Jovem questiona o tempo inteiro. A maior habilidade do jovem é questionar. Sempre eu acho que devia ser o bordão. Né? Jovem questionador. Eu acho. Acho que é o que o jovem mais faz aí durante toda a juventude e adolescência também, é questionar. Ai, Deus, mas por que disso? Por que daquilo? Mas e aquilo? Sempre questionando. É impressionante. Exatamente. E uma coisa que eu acho muito legal de falar também é que a gente não tem que pensar que falar que a gente é filho de Deus ou é amada é orgulho nosso, não. Até porque é bíblico, né? Sim. E às vezes eu acho que tem muitos jovens que se limitam a permitir reconhecer isso por conta disso. Porque do mesmo jeito que existem jovens que são difíceis porque são orgulhosos de não aceitar, tem jovens também que se sentem muito inferiores. Que falam assim, nossa, mas se eu falar isso, eu vou crescer muito. Entendeu? Se sentir muito soberbo, Exatamente. Né? E assim, perante tudo que a gente falou aqui, qual que você acha que é a primeira atitude que um jovem tem que tomar para sair dessa divisão entre igreja e mundo, realmente sair de cima do muro? Eu acho isso, assim, acho que tem várias formas, né? Mas eu acho que a primeira é quando você reconhece. Sim. Porque a gente tem que reconhecer onde a gente tá. Igual, eu reconheço que eu tô aqui agora gravando um podcast junto com você. Isso é fácil de reconhecer. É um fato. É um fato. E a gente também tem que levar isso pra essa questão. Porque quando a gente tá em cima do muro, a gente sabe. Que a gente pode tentar se enganar, sabe. mas a gente sabe. Não, a gente é bobo, mas a gente, assim, não tanto, né? Mas, assim, a gente tem que olhar onde a gente tá. Tipo assim, nossa, eu tô no fundo do poço. Tipo, porque quando você fica em cima do muro, as coisas que a gente pensa é sempre essas, né? As coisas mais vazias possíveis. Ai, que não tem nada dentro de mim, que ninguém me Santo ama. não habita em mim. Como é que eu vou sair dessa se eu tô aqui no meio do caminho? Mas é você reconhecer. Foi dessa forma que aconteceu comigo, quando eu tive essa frieza. Claro que tem assuntos que são muito mais difíceis de lidar. Mas a pessoa consegue reconhecer também. Igual uma pessoa que tava totalmente se entregue ao mundo. Quando ela toma uma posição, é isso, ela reconheceu que ela precisava de Deus. Ela tomou uma posição. Ela vê que ela tava totalmente num lugar que não era pra ela estar. Aí ela reconhece. Sim. E aí eu acho que o segundo passo seria buscar ajuda. Uma coisa que eu acho muito interessante dentro das igrejas é essa questão de acolher. Porque tem muita pessoa que tem dificuldade. Sim. Jovem, principalmente. Até porque jovem tem uma dificuldade de falar imensa. Sim. De pedir ajuda, tem muita dificuldade. Eu escuto muitos jovens que às vezes tá passando por situações que não se abre com ninguém, não tem coragem de pedir uma ajuda. É claro também porque é muito difícil confiar hoje em dia, né? Sim. Mas a gente tem as pessoas que pode confiar. Então acho que assim, reconhecer e depois pedir uma ajuda. E é claro, a pessoa vai estar ali com você, né? À disposição. E também uma coisa que eu acho muito importante, mas acho que nesses momentos é um pouco mais difícil, mas orar. Orar é muito importante. Criar essa intimidade te ajuda muito. Esse hábito, né? Porque Deus vai falar com você de uma forma assim que você vai falar assim, nossa, opa, o que eu tô fazendo aqui? Olha o que ele tem pra mim. Isso às vezes acontece muito comigo. Às vezes, casos que me faz querer ir pra cima do muro, sabe? Aí eu começo assim a virar a chave. Pensar, esse não é o meu lugar. Deus, ele guia da melhor forma, né? Sim, e ele tem planos muito lindos pra vida de todo mundo. Pra juventude, né? então. Pra juventude.
Porque a gente vê aí, tanto jovem, infelizmente, perdido, tanto jovem que sai da igreja. Com tanto jovem que tem voz linda e não canta. Não canta pra Deus, né? Porque hoje em dia a influência do mundo é pra Deus. Exatamente, a influência do mundo é totalmente pro mundo. Porque se Deus te deu uma voz, que seja pra cantar louvores pra Ele. Se Ele te deu o dom de tocar algum instrumento, que seja pra tocar na casa dele. Se Ele te deu o dom de dançar, que seja pra dançar na presença dele. Exatamente. Então, às vezes, existe essa confusão, né? Tá, eu canto, mas então eu não vou cantar pra Deus. E existe essa confusão porque Deus dá o dom. Ele não vai tirar seu dom. Você que vai escolher a forma como você deve usar. Que você vai usar. Se vai ser pra ele, se não vai ser. Então, assim, isso também é muito interessante. Porque tem muita gente que, assim, nossa, eu canto muito bem. E não usa isso pra glorificar ele. E isso é muito real hoje em dia, no meio da juventude. E isso é um caso, assim, o orgulho eu acho que é uma coisa que destrói um jovem. Sim. Tem muito jovem que, até de pedir perdão, desculpa, às vezes, tem muito orgulho de fazer isso. Sim. E às vezes isso impede de Deus falar também com a gente, tem uma vida espiritual profunda. Exatamente, né? Porque é muito fácil a gente ficar assim, Deus, me ajuda, eu quero ter mais, eu quero me aprofundar mais, eu quero sentir mais a tua presença, pedir mais e mais e mais e mais. E aí Deus dá o dom pra gente, às vezes várias formas de agir também, nem sempre vai ser um dom. E a gente não usufrui dele da forma correta. Sim, porque as pessoas ficam muito limitadas no muito. Mas é no pouco que a gente começa. Exatamente. É naquele devocional de 20 minutos que a gente faz todos os dias. Edifica muito a gente. É naquele também. louvor que a gente escuta no caminho pra casa. Então é nesses pequenos momentos que Deus vai usando pra moldar o nosso interior. Exatamente. Isso é muito E um assunto que você falou também, só que é legal a gente se aprofundar mais, sobre como é que as igrejas, em um contexto geral, conseguem ajudar nessa questão de um jovem que tá perdido. Então, a questão do acolher, eu acho que é um dos top 1. Principal questão. Porque o jovem precisa. Sim. Ele vai fazer de que não, mas precisa sentir aquele acolhimento. E é a gente, assim, entender o porquê de ficar impedindo tanto, né, esse acolhimento, mas é estar presente, entendeu? É acolher mesmo ele não querendo. Sim. Porque isso quebranta o coração. É igual uma pessoa que totalmente, assim, vamos supor, muito brava, muito séria. Uma pessoa que chega e abraça, acabou, a pessoa desmonta. Ela pode ser mais brava que for, ela desmonta. E isso também é um fato muito grande dentro da juventude. Precisa de acolher, até porque, assim, é igual a gente tá falando de um assunto. Sou um cristão em cima do muro? Isso aí é muito... Pode ser pra qualquer outra pessoa, mas hoje em dia o maior alvo tem sido a juventude. Sim, o inimigo tem sido atacado com toda a força. Não, e é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. A igreja pode ajudar também, eu acredito, com o discipulado. Antes tinha, né, bastante na nossa igreja. Eu não sei também, porque a gente começa a ficar envolvido em tantas outras coisas, mas o discipulado é muito importante para um jovem, muito importante. Uma vez eu já fiz uma época foi com a Heloísa, inclusive. Eu amava, viu, Heloísa? Era muito interessante, porque desperta na gente assuntos que a gente não... Às vezes, coisas que a gente fazia mesmo, que a gente não esperava que gerasse tanto impacto na nossa vida cristã. Sim. E aí a gente começa a pensar, sabe, a rever os nossos atos, a rever as coisas que a gente faz. E aí a gente começa a entender onde que a gente tá. Ou seja, se você está ou não em cima do muro. Sim. E você entendendo isso, você automaticamente vai sendo guiado pelo Espírito Santo, mas a partir da atitude sua. Até porque a gente ensina muito, inclusive na igreja da criança, inclusive a gente escuta o tempo inteiro. Deus não é invasivo. Ele não vai querer te forçar a nada. Sim. Então, assim, não adianta a gente querer... Como eu posso dizer, sair de onde a gente tá, se a gente não dá um primeiro passo, entendeu? Nem que seja pedir socorro pra Deus, socorro, Deus. Se você não gritar, às vezes, eu falo assim, uma metáfora, né, claro, mas você vai continuar ali, sabendo que você tá em cima do muro, mas, tipo, ficar naquele círculo, não saindo daquele lugar. Sim. E a igreja, querendo ou não, ajuda muito, né? Quando a gente vê que tem pessoas ali... Nossa, cheguei, visitei a igreja. Às vezes a pessoa tá passando por tantos problemas dentro de casa, por tantas coisas. Chega na igreja e vê aquele acolhimento, uma pessoa que vai te ouvir, que vai te ensinar, que vai te aconselhar da melhor forma. Aquilo ali pra pessoa tá feita já, ganhou pra Deus.
E isso é muito lindo de ver. E acontece muito na nossa igreja. Sim. Tem muitos casos. E um tema também que a gente abordou no episódio anterior foi sobre os padrões do mundo que tentam moldar a identidade. Por exemplo, algo que faz você, querendo ou não, ir pra cima do muro é aquilo que a sociedade diz que é normal. Sim, os valores Por exemplo, contrários. Hoje em dia tá na moda o feminismo. Sim. Tudo bem você ser uma mulher feminista. Não, isso não é normal, viu, mulheres cristãs? Isso não é um comportamento bíblico, mas tá se tornando algo normal. Sim. E é muito, Outro exemplo. É muito fácil você escutar em qualquer lugar uma pessoa falar assim, eu sou feminista mesmo. Eu defendendo, batendo no peito. E a vulgaridade também tem colocado cristãs aí em cima desse muro. Sim. Que pra se sentir bem, pra se sentir... Precisa se mostrar mais. Sim, precisa realçar o próprio corpo, só que não é assim. A gente também tem que pensar muito na modéstia. Sim. Modéstia ao se Reverência, vestir. né? Modéstia ao falar também, porque o que tá normal hoje em dia também? Palavrão. Isso virou uma coisa normal em meio aos jovens. Por quê? Porque eles têm contato com pessoas que fazem isso. Sim. Então, se o meu grupo de amigos pratica, por que só eu que sou cristão não pode? Vamos te responder isso agora, porque você não é todo mundo. Você foi selecionado... de mãe. Exatamente, você foi selecionado por Cristo. Nós não fomos feitos para esse mundo. Exatamente. Nós estamos aqui de passagem e um coração que é do céu não vai se moldar a coisas do mundo, não né? Mesmo. E nem pode, né? Não mesmo. E hoje em dia é muito normal se deixar levar esses padrões. Sim. Esses valores contrários. Hoje em dia que você, assim, não julgo quem faz, mas é um exemplo que tem normalizado muito, que tem feito mulheres se sentir inferiores à outra, por exemplo. E não se deixa reconhecer que realmente é amada e escolhida por Deus. A questão da estética. Muitas mulheres ficam influenciando outras a ficar, tipo assim, mas se você fizer isso, você vai ser mais bonita, mais atraente. Que se você colocar isso, vai ser mais atraente. Não vou entrar em assuntos específicos, né? Sim. Até porque não é pra julgar ninguém. Sim, é só um exemplo que a gente pode citar. Hoje em dia tem muitas mulheres contra outras também, né? E é igual você falou, vulgaridade. Isso tem se manifestado de uma forma, assim, que tem sido muito triste. Desde as crianças, menininhas mais novas, até da minha idade até pra mais. Que onde mostrar o seio é normal, onde você mostrar um pouco da sua perna é normal. Às vezes tem até lugares, assim, que você vai, que as pessoas vão até te olhar com olhar de julgamento. Mas pra você aquilo ali tá ótimo, porque uma outra pessoa fez e aquilo ali foi normal e tá tudo bem. Mas não é assim que funciona. Quando a gente molda o nosso caráter, quando a gente se posiciona, automaticamente o Espírito Santo incomoda a gente o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Desde o vocabulário, as vestimentas e as atitudes que a gente faz. A vida no geral. Até, não, surge uma metanoia surreal. Uma metanoia surreal. Você fica assim... Meu Deus! É uma loucura. E uma coisa que também influencia bastante é o lugar que as pessoas frequentam. Sim. Por exemplo, ficou uma coisa muito normalizada na internet, cristão no carnaval. Mas e se o cristão for para evangelizar? Aquele é um ambiente para uma pessoa cristã. Jesus, ele gostaria de te ver naquele lugar? Jesus iria naquele lugar? Esse é um assunto que eu vou até chorar. Eu vi as postagens desse ano, às vezes eu nem entro muito em rede social, porque eu odeio ver as postagens de carnaval. Tá terrível. Cada ano que passa, tá ficando pior. E eu chorei esse ano muito. Ano passado eu chorei também, mas esse ano eu chorei muito, porque... É igual essa influência de ideologia, né? Tem crescido demais. Demais. E tem virado blasfêmia ser cristão. E assim, aí fica aquela coisa, né? Que temos que respeitar todas as religiões, que isso e aquilo, respeitar, mas não surge respeito de ninguém. E hoje em dia, o que é assim, mais triste ainda é porque tem cristãos que se posicionam de forma contrária do que vive. Entendeu? Eu falo tipo assim, tem gente que às vezes vê e acha lindo.
E é cristão. Cristão. Entre aspas. E isso é muito triste de ver. Sim. Ver que tem cristãos que se conformam com o que tá vivendo no mundo. Sim, e quem faz tudo isso, e às vezes a gente nem percebe, é o inimigo. Exatamente. Ele, igual muito a gente conversou no podcast do episódio com a Heloísa, que o inimigo, ele vai aproveitar de qualquer brecha que você der pra ele. Qualquer brecha, Aquela seja... música tenta laços e embaraços, né? Por exemplo, tá escutando às vezes uma música secular. O inimigo, ele vai usar aquilo como uma brecha. Sim. Às vezes você está frequentando um ambiente que não era pra você frequentar. Ele vai usar aquilo como uma brecha. E é essa brecha que vai fazer a gente parar em cima do muro. Isso é verdade. E outra coisa que leva muito a isso também, a gente até tava comentando sobre escola, ambiente escolar. E agora, já que você entrou em ambiente, eu lembrei que tem muitas pessoas, muitos jovens, né? Muitas meninas também, que têm vergonha de falar que é cristão. Sim, E às vezes assunto muito isso bom. influencia demais. Sim. Porque tem muita pessoa que tem vergonha de falar qualquer... Medo do julgamento. O que você acredita, o que você realmente vive. E aí acaba deixando aquilo que você crê de lado, ou seja, deixa Deus de lado. Tipo assim, opa, Deus, fica aqui nesse momento, seu eu. que agora eu vou estar aqui. Não preciso de você. É a mesma coisa que falar isso, eu não preciso de você. E o que é impressionante é que Deus sempre vai estar perto da gente. Sempre, né? sempre. Isso é lindo de saber. Mas isso acontece muito. Demais. Eu já tive vergonha, já. Já tive muita vergonha. Não assim, muita de, tipo assim, qual religião você é? Ou às vezes a professora sempre pergunta, né? Quem aqui é, por exemplo, espírita? Quem aqui é católico? Quem aqui é evangélico? Aí... levantar a mão, tudo bem. Agora, se tipo assim, começa a aprofundar, antigamente eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha. Isso é uma coisa que eu trabalhei dentro de mim. Falei assim, opa, mas como é que vai funcionar? Até quando eu vou levar isso? Sim. É onde que eu comecei a querer construir um caráter cristão. Isso ainda tá em processo, até porque ninguém é perfeito, né? Exatamente. Estamos em processo o tempo inteiro. Todo mundo tá em processo de amadurecimento. Mas somos trabalhados o tempo inteiro. Sim. Inclusive pelas coisas que acontecem ao nosso redor. E isso trata a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é muito legal ter esse conhecimento e você ter essa posição de querer construir um caráter, porque nada vai fazer você duvidar sua identidade. Eu falo porque já teve muita gente, inclusive em faculdade eu já vi que isso é normal. Comecei pouco tempo, mas eu vi que isso é muito normal. Mas quando você se posiciona, as pessoas começam a te respeitar. Sim. Mas quando você posiciona mesmo. Porque quando você... Não é esse negócio de ficar em cima do muro. Não, tem gente que fica assim, não, eu sou cristã. E a pessoa fala assim, você vai pra igreja. Olha lá, é menininha que vai pra igreja. Aí você fica, tipo, com vergonha. Você tá automaticamente deixando se levar. E aquilo ali, acho que é o pior acontecimento que acontece na ocasião. Porque a partir dessa atitude, dessa situação que aconteceu, a pessoa vai ficar tipo assim, nossa, mas será que vale a pena? Aí começa a gerar dúvida onde ela volta pra ficar em cima do muro. Sim. Mas quando a gente posiciona, o tempo inteiro a gente vai ser testado. Isso é um fato. Um cristão, ele é testado o tempo inteiro. 24 horas Jovem, por dia. então, é testado o tempo inteiro. Em todos os O ambientes. tempo inteiro, até porque tem aquele versículo bem claro, jovens, vocês são fortes, né? Você é bem mais breve nesse versículo. Isso já é uma coisa que devia encorajar todo mundo. Sim. Devia encorajar todo mundo, tipo assim, nossa, na Bíblia tá falando que eu sou forte. E aí você ficar duvidando é meio, né? Triste isso, Sim. porque é bíblico. E isso ajuda muito a gente. Muito. Posição. Quando você toma posição. Em qualquer ambiente que você tá. E a vergonha, infelizmente, estraga muito os jovens. Porque hoje em dia você é zombado o tempo inteiro, né? Sim. Ser cristão é você já ser zombado automaticamente. As pessoas não aceitam. Sim. Mas o que é engraçado é porque também tem uma época, não sei se ainda tá, até porque eu não tenho visto muito, ouvir mais, mas teve uma época que virou modinha também ser cristão. Até outras religiões também que não vale a pena comentar, né? Vamos focar no assunto. Mas que tava muito modinha ser cristão. Tipo, falar, eu sou cristão, eu sou cristão. Muitos jovens falando que era cristão. Igreja. Mas olhava a vivência da pessoa, o testemunho, tinha nada de cristão. Sim. Não sei se a pessoa entendeu que ser cristão é crer em Deus e acabou, E só, né? Viver, passar pela luta, esse é um assunto muito importante também, que às vezes o que coloca esse jovem, ou pessoas no geral, em cima do muro, é achar que você ser cristão, você ter um caráter cristão, é você crer em Deus, que Deus existe e pronto. Sim. Mas não. Você ser cristão não é só acreditar e crer que existe um Deus.
vai muito além de, óbvio, ser cristão faz parte de acreditar Sim. e crer em Deus. Só que é muito mais do que isso. Hoje eu escutei uma frase o tempo inteiro, inclusive é de uma pessoa que não é cristã, e eu fiquei, assim, admirada em escutar a pessoa falar. É uma pessoa que eu tô discipulando, inclusive, né? Ela falou assim, que tava vendo um podcast e o tema do podcast era Jesus. Só que, tipo assim, a gente pensa, né? Várias pessoas podem abordar esse podcast relacionado a Jesus, até porque é bem... qualquer pessoa. Pode ser podcast cristão, às vezes um podcast católico. Mas isso não foi o que me chamou atenção. Me chamou atenção foi na mudança de mente que trouxe pra pessoa. Porque ela virou pra mim e falou assim: Ana Clara, você lembra na época que eu tava conversando com você e você me falou sobre a fé? Eu falei que eu não tinha fé? E você me falou aquele tanto de coisa? Então, sabe o que eu escutei hoje e lembrei de você? No podcast virou e falou assim: você não precisa ver pra crer. Você precisa crer pra você ver. Aí aquilo ali pra abriu mim a mente dela. Foi lindo de ver, porque abriu totalmente a mente da pessoa. E isso uma pessoa que não é cristã. Então, assim, é muito interessante você saber no que você tá crendo. Sim. No que você tá tendo fé. Porque isso vai influenciar o resto da sua vida. Vai. Igual, eu tenho certeza que a partir dessa visão de mente, não tô falando que amanhã ela vai virar cristã, vai servir, vai pegar, assim, é tudo uma na caminhada, cruz e seguir. Né? É um processo. Sim. A gente mesmo vive de processo todo dia. Todo dia. Passa por luta todo dia. Quando mais envolvido, mais retaliação. O inimigo nunca vai estar satisfeito. Mas tomara que ele não esteja satisfeito, porque essa é a intenção. Né? Porque se ele estiver satisfeito, aí... E outra coisa, se jovem não estiver passando por nada de retaliação, aí o trem tá feio. Tem alguma coisa errada. Tá errado, porque aí não tá certo. Mas falando sobre isso, porque assim, é muito interessante você saber o que você crê. Porque, por exemplo, é qualquer situação da vida. Sim. Vamos supor, um parente meu tá no médico. Tá no hospital ali, tá no caso de ir pra morada eterna, né? Ou não. Não tô falando assim, né? Um exemplo. Um exemplo. Que todos meus parentes vão pro céu, né? Amém. Mas assim, vamos supor, se eu não crer em Deus, que Ele vai fazer e pra eu ver, não vai acontecer nada. Porque vai ser é uma fé sem fundamento. Uma fé sem fundamento. É em vão, né? E é o que acontece. Agora, assim, porque tem muita gente que quer ver tudo. Quer ver vive tudo, de aparências. Tipo assim, exatamente. Tá acontecendo isso aqui. Não, esse aqui não vai longe. Esse aqui, ó, desiste. Não vai. Não, aplica uma injeção ali que vai dar certo e tudo mais. Não, ele vai reviver esse paciente. Aí a pessoa olha lá, assim, que a pessoa que não tem fé, que não crê, não, esse aí sei não vai longe, não. Esse aí não vai longe, não. Esse aí Deus já tá chamando. Mas é muito importante a gente saber o que a gente crê. Isso fortalece a gente. Fortalece. Espiritualmente e também a nossa carne, né? Sim. Então, pra vocês jovens, agora já caminhando pro final, se apeguem em Deus. Sim, porque a partir do momento aí que você, com tudo que foi falado aqui, se você realmente percebeu e convenceu a você mesmo de que, não, eu estou em cima do muro, busque primeiramente a Deus. Exatamente. Porque você não vai encontrar felicidade em festas, você não vai encontrar felicidades em pessoas. O único vazio que preenche. E uma frase muito interessante que eu vi sobre aquilo que a gente estava falando sobre carnaval, é que era assim: o carnaval acaba em 4 dias, mas a presença de Deus não. É eterna. É eterna. Então se você pode... buscar, é eterna. Exatamente, se a gente buscar essa eternidade, porque o nosso coração ele foi feito para o céu. Então nós precisamos agir como cidadãos não do somos céu. Criados em vão, né? Tem muita gente que pensa que é criado em vão. Exatamente. A gente tá aqui de passagem, a gente não vai ficar aqui pra sempre. Lutas, todo mundo tem. Sim, todo mundo vai independente de qual seja. Por exemplo, a sua luta é diferente da minha, a minha é diferente da sua, mas a minha luta é a sua luta. Mas é igual dizer aquela música, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Uma coisa importante pra jovem também, já que você vai encerrar, e que foi uma coisa que me ajudou muito, e eu vejo que tem ajudado outras pessoas também, é usar pessoas de espelho pra nossa vida. Sim. Pessoas que, claro, tem um posicionamento, tem um caráter adequado pra você seguir. Isso ajuda
muito. Sim. Você se esperar em uma pessoa que tá totalmente tomada pela presença de Deus, totalmente entregue pra Deus, isso ajuda muito. Porque Sim. você vai usar a vida dela como testemunho pra sua vida. E vai refletir nas suas atitudes. Você vai querer imitar ela, né? Sim. E aí, automaticamente, você vai sendo levado ali. Isso Sim. também é muito O exemplo importante. arrasta, O exemplo né? arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Falar é muito simples, Sim, muito falar, fácil. todo mundo fala. Sim. Uma frase que eu sempre falo é: pra falar, até papagaio fala. Agora, Exatamente. pegar e fazer, É não é todo mundo que tem essa coragem. É difícil. Então, que vocês jovens, mulheres jovens, meninas adolescentes, tenham realmente essa coragem de dar um basta e realmente sair disso que a gente chama de Reconhecer. ficar em cima do muro. Reconheça. Não é pecado, é pecado Não você... tenha vergonha Sim, de não tenha reconhecer vergonha. que você está. Outras pessoas Sim. já esteve também. Uhum. Tem muita gente que acha que ninguém passou por isso, mas é Sim. normal, é comum. Todo mundo passa por lutas diferentes, por lutas que marcam a vida, mas Sim. uma luta, tenha em mente que no momento que você está vivenciando ela, parece ser uma dor que não tem fim. Exatamente. Mas uma coisa que eu sempre carrego comigo é que isso que eu tô passando agora pode virar um testemunho. Sim, que vai isso ajudar é muito outras legal. pessoas. A questão que você falou, cicatrizes, é muito legal porque você vai olhar para aquela cicatriz e vai lembrar, nossa, eu passei por tudo isso e olha onde eu tô. E aí, se outra pessoa vir e falar uma situação que você às Se vezes identificou. passou, foi semelhante como a sua, porque nem sempre vai ser tão igual, tão Sim. parecida, mas vai ter sempre ali um caminho para você ajudar a outra pessoa a tratar. Uhum. Você vai olhar e falar assim, não, é possível, eu passei por isso. Eu consegui sair dessa e você também vai. Justamente por isso do acolher uma pessoa. Sim. Justamente por isso de usar outra pessoa de espelho na sua vida. Uhum. Porque através dela você consegue olhar e falar assim, nossa, ainda há uma esperança. Sim. Isso é muito lindo. Então, que a sua vida, jovem, seja realmente um espelho. Sim. E se você às vezes se encontra em cima do muro, o conselho que a gente deixa é: reconheça. Não tenha orgulho, igual a Ana Clara falou aqui Sim. bastante pra nós. Não seja tão orgulhoso a ponto Não tão de... egocêntrico, Sim. deixa Deus ser o centro da sua vida, reconheça onde você tá, se posicione, Sim. busque um caráter e uma maturidade cristã absurda, porque isso é muito importante, Essa edifica é a muito. palavra, né? Posicionamento. Se você está no seu grupo de amigos, se posicione como uma cristã. Se você vai comprar uma roupa, se posicione como uma cristã. Sim. Então a nossa vida é feita de posicionamentos. E as pessoas têm que gostar da gente pelo jeito que a gente é. Sim, porque a nossa identidade está em Cristo e não no mundo. Exatamente. Ana, muito obrigada pela sua Eu presença. que agradeço. Muito feliz, foi um bate-papo muito legal. Acredito que vai edificar aí a vida de muitos jovens, Amém. muitas mulheres que estão passando pela juventude. Então, agradecer você por ter aceitado o convite, por ter abordado esse tema tão importante, né, para vocês, não só mulheres, mas para a juventude Sim. em geral, porque é um tema muito importante. Então, muito Eu obrigada. que agradeço.